Meus amados, é uma grande alegria poder estar com os irmãos, né? Rever cada um. E eu vejo esses jovens adolescentes aqui, muitos eu não conheço mais não, porque era pequenininho, né? E eu sei que tanto eu quanto o Neca, a gente se sente em casa aqui. Ama muito cada um dos irmãos e é sempre uma alegria poder estar, né? A igreja filha, né, pastor? Anda junto. Anda junto com a igreja mãe. E, amados, essa noite, o tema que nos foi passado foi o combate da fé. E há um livro da Bíblia, né? Há muitas partes da Bíblia, do Novo Testamento, que falam sobre esse tema. E um livro bíblico foi escrito exatamente com esse propósito. Foi o livro de Judas. Eu gostaria que os amados abrissem suas Bíblias, para que a gente pudesse ler esse livro inteiro. Posso ouvir um amém da igreja? Pronto. Então, hoje vamos ler um livro inteiro da Bíblia e pregar sobre ele, tá certo, amados? Judas fica antes do livro de Apocalipse. Obrigado. Aproveito para trazer um abraço, né, da nossa igreja também, um abraço da filha, né, dessa igreja. E também um abraço da minha família, né, que não pôde estar aqui comigo hoje por alguns motivos, mas que minha esposa, os meninos sempre acompanham, né? Quando me vão crescendo, aí deixa de acompanhar mais a gente, né? Mas minha esposa sempre está comigo e, devido à maratona de estudos, onde ela está, não pôde vir hoje. Mas manda um abraço para toda a igreja. Judas, quem encontrou, dê um amém aí, bem forte. Diz assim a palavra do Senhor. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados queridos em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicadas. Irmãos, enquanto eu empregava toda a diligência para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, senti necessidade de vos escrever exortando-vos a batalhar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, pois certos homens se introduziram com dissimulação, os quais desde há muito tempo estavam destinados para este juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça do nosso Deus e negam nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Quero lembrar-vos, se bem que já estáis cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ele os tem reservado em prisões eternas, na escuridão, para o juízo do grande dia. Assim também Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo se prostituído como aqueles, e ido após outra carne, foram postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Contudo, semelhantemente também estes falsos mestres, sonhando, contaminam a sua carne, rejeitando toda a autoridade, e blasfemam das dignidades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele juízo de maldição, mas disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, difamam tudo o que não entendem, e naquilo que compreendem de modo natural, como animais irracionais, até nisso se corrompem. Ai deles, entraram pelo caminho de Caim, movidos de ganância, foram levados pelo erro de Balaão, pereceram na revolta de Coré. Estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco sem nenhum recato. Pastores que se apacentam a si mesmos, são nuvens sem água, levadas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas e desarraigadas, duplamente mortas, são ondas furiosas do mar, espumando suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido eternamente reservada a escuridão das trevas. Concernente a estes, profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão: vede, o Senhor vem com milhares dos seus santos, para fazer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras que impiamente praticaram.
e de todas as duras palavras que ímpios pecadores contra ele proferiram. Estes são murmuradores, queixosos, andando segundo as suas concupiscências, cuja boca diz coisas muito arrogantes, bajulando as pessoas por motivos interesseiros. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos do Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias concupiscências. São estes os que causam divisões, são sensuais, não têm o Espírito. Mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Apiedai-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, tende misericórdia em temor, detestando até a roupa manchada da carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, e apresentar-vos jubilosos e imaculados na sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, por Jesus Cristo, nosso Senhor, glória, majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. Acabamos de ler um livro inteiro da Bíblia. Um dos menores livros da Escritura, e não custava nada trazer essa leitura e refletir sobre o texto. O livro de Judas, ele é escrito por aquele que era irmão de Tiago. E ele se identifica também como servo do Senhor. Ora, entre os apóstolos, o irmão de Tiago era João. Mas em Marcos 6:3, o pessoal de Nazaré se admira com Jesus e diz: olha, esse não é o filho do carpinteiro, o filho de Maria? Não estão aqui conosco os seus irmãos? E quem são os irmãos de Jesus? José, Judas, Tiago e mais várias irmãs. Esse Judas que escreve a carta é irmão do Senhor Jesus, um dos filhos que Maria teve com José, irmão de Tiago. Eles não eram crentes, eles nem discípulos eram. Nós vemos em João 7:5, os irmãos de Jesus zombarem dele, dizendo: por que você não vai para a festa lá em Jerusalém? Todo mundo que quer se mostrar, vai para a festa, não fica isolado não. E Cristo diz: vão vocês, eu não vou agora. Porque nem seus irmãos criam nele. João 7:5. A transformação na vida dos irmãos de Jesus ocorre após a ressurreição do Senhor. É aí que a gente vê os discípulos, Maria e os irmãos do Senhor lá em Jerusalém orando, esperando o dia de Pentecostes. Paulo fala em Coríntios 15 que, por último de todos, o Senhor ressuscitado apareceu a Tiago, seu irmão, e depois de todos apareceu a Paulo. Então, a ressurreição de Cristo resultou na salvação de Tiago e do restante dos irmãos. Tiago se dedica tanto que ele se torna uma das colunas da igreja. O Tiago, irmão de Jesus, que escreve a epístola. E Judas, um outro irmão, escreve essa carta. É uma carta que provavelmente foi escrita para convertidos judeus. Vocês viram o tanto de referências ao Antigo Testamento que tem nessa carta? A revolta de Coré, a saída do Egito, Sodoma e Gomorra, tantas histórias, além das referências ao Antigo Testamento. Há referência a 2 livros apócrifos. Um dos livros, a Assunção de Moisés, onde diz que o arcanjo Miguel batalhou com o diabo pelo corpo de Moisés. E o arcanjo não blasfema contra o Satanás, apenas diz: Deus te repreenda. O outro livro apócrifo é o livro de Enoque, onde ele diz: Enoque, o 7º depois de Adão, profetizou também a vinda do Senhor. Aí, seriam esses livros inspirados? Deveriam eles estar nas Escrituras? Meus amados, a gente precisa entender que os escritores sagrados, quando eles estavam citando a Escritura, eles diziam: a Escritura diz, Deus diz, a palavra de Deus diz, está escrito. Não é o caso aqui. O que a gente tem é um servo de Deus escrevendo para um povo que conhecia aquela cultura e lembrando: olha, vocês lembram dessa história que está nesse livro? Ele está fazendo ilustrações
para o ensino que ele trazia. Assim como Paulo, escrevendo aos Coríntios, escrevendo para uma cultura grega, cita autores pagãos quando ele diz, olha, as más companhias corrompem os bons costumes. Ele está citando um autor pagão. Ele não está dizendo que aquele livro é inspirado, está apenas usando como ilustração. Olha, vocês mesmos concordam com o que eu estou pregando. É isso que Paulo está dizendo. Então, Judas, ele faz essas ilustrações mostrando que ele está escrevendo para um contexto de cristãos judeus. Também é interessante a semelhança que há entre Judas e Pedro. É como se Pedro tivesse profetizado que viriam falsos mestres. E agora Judas está relembrando várias das mesmas palavras que o apóstolo Pedro escreve em sua segunda carta. E ele alerta a igreja no versículo 17, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos do Senhor. Ele escreve sua carta, fundamentada na mensagem de Pedro. Pedro é a escritura na qual Judas se fundamenta para trazer sua mensagem ao povo. É o Novo Testamento, reconhecendo o Novo Testamento como inspirado por Deus. E para que ele escreve essa carta? Eu vi uma frase muito interessante que diz assim: Judas havia começado a escrever uma carta devocional, tranquila, acerca da salvação, mas o Espírito o instruiu a deixar a harpa e tocar a trombeta. Uma convocação para a batalha, uma convocação dos soldados de Cristo, do exército de Deus, para que não baixássemos a guarda, pelo contrário, combatêssemos o bom combate da fé, combatêssemos pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Nesse versículo, meus amados, a palavra fé, ela não é a fé no sentido de crer, a nossa resposta ao chamado de Deus. A palavra fé aqui está se referindo ao conteúdo da fé, às doutrinas cristãs nas quais nós cremos. A igreja do Senhor é a coluna e o baluarte da verdade. A igreja do Senhor é aquela que sustenta a verdade de Deus no mundo que exalta e promove a mentira e o engano. Então, diante de tanta mentira aí fora, a igreja deve combater pela verdade. A gente que diz, pessoas dizem assim que, não, você não pode falar mal de religião nenhuma. As mesmas pessoas que dizem isso, abrem a boca e dizem, todo pastor é ladrão. Está falando da religião dos outros, não está? Pior, está falando movido de preconceito e fazendo generalização. A carta que nós estamos lendo, ela nos ensina a batalhar pela fé, para que a gente não haja nem com preconceito, como o mundo age, e nem com inocência, como pessoas incautas, que facilmente são enganados por falsificações do Evangelho. A nossa batalha, meus amados, o apóstolo Paulo escreve em 2 Coríntios 10, a batalha da fé, pronto, lá vem os jihadistas, os fundamentalistas cristãos, intolerantes, perseguir os outros, maltratar os outros. Não é assim. A batalha da fé cristã, ela é diferente. O apóstolo Paulo escreve em 2 Coríntios 10, as armas da nossa batalha, as armas da nossa milícia, não são carnais, mas sim poderosas em Deus. Derrubamos raciocínios e toda altivez de espírito que se levante contra o conhecimento de Cristo e trazemos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, a nossa batalha, as armas da nossa batalha, elas são espirituais. As armas da igreja são o uso da palavra de Deus e do ensino. Lembram Estevão, quando ele estava testemunhando diante dos judeus, e eles não conseguiam resistir à
palavra e ao espírito com que Estevão falava, então o mundo vai para a batalha com as armas dele. Com a mentira, com a violência, com a morte de Estevão, o apedrejamento, um dos primeiros mártires, o primeiro mártir da igreja. Qual a justificativa? Ele é intolerante. Ele está falando coisas absurdas. Como aconteceu no Império Persa, na época da rainha Ester, né? O inimigo de Israel, Amã, ele diz, tem um povo espalhado no meio dos povos, cuja lei é diferente de todos os povos, não convém tolerá-los. É uma das descrições mais impressionantes que eu vejo da igreja no Antigo Testamento, da forma como o mundo trata a igreja. Por não suportar a palavra de Cristo, o mundo crucificou o Salvador. A igreja, ela sofre. O texto de Filipenses, no capítulo 1, verso 27, o apóstolo Paulo diz, o que é mais importante, deveis portar-vos dignamente, conforme o evangelho de Cristo. Quer eu vá, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis firme em um mesmo espírito, combatendo juntamente no mesmo ânimo, pela fé do evangelho, e sem serdes intimidados pelos adversários. Isto para eles, na verdade, é sinal de destruição, mas para vós de salvação da parte de Deus, pois vos foi concedido, por amor de Cristo, não somente o crer nele, mas também o padecer por ele. Então, a batalha cristã é uma batalha onde nós usamos da palavra de Deus para salvar os perdidos, onde nós usamos da oração para que, pelo poder de Cristo, a ação do inimigo que cega os incrédulos venha a ser amarrado, e assim o inferno venha a ser despojado, e assim as pessoas venham a se converter. Nossas armas são oração, nossa arma é a palavra, nossa arma é a perseverança diante da intolerância, da violência, da perseguição do mundo. E a nossa missão nessa batalha não é levar a morte, mas levar a vida. Devemos nos dedicar de todo o coração a esse combate da fé, porque a nossa missão está escrita no final do livro de Judas. Apiedai-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. As pessoas estão caminhando para o inferno. Combate da fé é contra o império das trevas, para salvar os perdidos, inclusive aqueles que nos perseguem. Este é o combate da fé. Não é morte aos infiéis. Não é violência contra o mundo. É uma palavra que anuncia que o reino de Deus está vindo e convida o mundo para arrepender-se antes que seja tarde demais. Este é o combate da igreja. A carta nos dá as diretrizes. E o discípulo, o servo do Senhor, Judas, ele nos ensina nessa carta como identificar a ameaça e como não sermos enganados. E ele começa falando sobre o ensino dos falsos mestres. O ensino que precisa ser combatido. Ele vai dizer, porque surgiram, se introduziram com dissimulação no meio de vós, homens ímpios. É interessante isso. Há sempre um alerta na Bíblia de pessoas se introduzindo dentro da igreja. Homens ímpios não convertidos entrando dentro da igreja, tomando posições de autoridade, na tentativa de tornar oficial o falso ensino. Paulo escreve aos Efésios, ele fala, quando está se despedindo dos pastores de Éfeso. Ele diz, surgiu no meio do povo falsos profetas, no meio de vós surgirão também homens ímpios, que não pouparão o rebanho. Do meio de vocês se levantarão alguns querendo atrair os discípulos após si.
Paulo já exortando aquela igreja: protejam o rebanho de Deus contra falsos pregadores. O filósofo Gramsci, o Gramscismo, ele ensinou que o comunismo ele não precisa tomar quartéis para tomar conta de uma nação. Precisa tomar as escolas e universidades. O propósito dos filósofos, dos comunistas atuais, é entrar nas escolas, já tomou conta. Na imprensa, na mídia, fazer as notícias, já tomou conta também. E dentro das igrejas, de vez em quando levantam-se pastores, defendendo uma ideologia genocida que assassinou mais de 100 milhões de pessoas no mundo e até hoje é o principal opositor e inimigo da fé cristã. Tire-se pela China, a perseguição que é promovida lá, pela Coreia do Norte, por todo o país onde essa ideologia entra. A gente às vezes não sabe desse lado e defende sem saber. Amados, às vezes dentro da igreja, se infiltrando com dissimulação um ensino que não convém à nossa fé cristã, um ensino que combate a nossa fé. Homens ímpios, cuja vida é desconectada do discurso, que não passaram pelo novo arrependimento, que ao entrar na igreja, ao invés de tentar entrar pela porta do arrependimento, tentam se manter na igreja, criando um sistema que justifique o seu pecado. E aí é onde Judas fala. Eles irão transformar em dissolução a graça de Deus e negarão o soberano Senhor que os resgatou. Transformar em dissolução a graça de Deus. Primeiro século, havia os antinomistas. Você está na graça de Deus? Não tem necessidade nenhuma de guardar a lei ainda. Você é livre, pode pecar à vontade. Paulo combate fortemente isso. A graça não é licenciosidade para viver no pecado. Os gnósticos, logo em seguida, pregavam que o que você faz no corpo não prejudica o espírito. E alguns se entregavam à dissolução. E isso continua na igreja até hoje, meus amados. O que é a teologia gay? Se não isso. Lembro uma vez assistindo um jornal na TV, uma entrevista, com um membro de uma igreja LGBT. E ele contando que encontrou um cantor gospel conhecido nacionalmente num avião. E vieram conversando. E aquele cantor contou que não estava bem com a esposa, contou alguns problemas. Ele não revelou quem era. E disse que eles conversaram e foram se entendendo, e quando o avião chegou no destino, eles saíram e dormiram juntos e se amaram. Não é só questão de liberar o homossexualismo. Nesse caso, estava sendo liberado o adultério, porque o homem era casado. Estava sendo liberado a fornicação, porque os dois não eram casados. Libertinagem. É porque Deus ama. Justamente por Deus nos amar, é que Deus nos tira do pecado. A graça nos livra do pecado. Há uma música que eu gosto muito, do grupo Hillsong, Graça sobre Graça. E ele fala assim: minhas algemas se foram, a minha dívida foi paga, eu fui trazido da morte para a vida. Quando eu vejo a cruz, eu vejo a liberdade. A graça de Cristo, ela derruba as algemas do pecado. A graça de Cristo tem esse poder. Ninguém é obrigado a nascer de um jeito e morrer do mesmo jeito. Todos nós continuaríamos no pecado, se assim fosse, porque todos nascemos no pecado. Mas a graça vem libertar. O pecado é algema, é prisão. O pecado é escravidão.
O pecado é morte. A graça de Deus nos tira do pecado para que nós conheçamos a verdadeira liberdade, a vida, para que sejamos livres para servir ao Senhor. O mundo está aí, seduzindo as pessoas, transformando em devassidão, em dissolução, a graça de Deus. Fica fácil identificar quem são os falsos mestres, aqueles contra os quais a palavra de Deus nos chama ao combate. Orem e preguem. Essas são nossas armas. Eles negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Cristo, o Senhor, é negado. Várias coisas da vida de Cristo eram negadas. Estavam negando a ressurreição do Senhor. Paulo repreende isso quando escreve aos Coríntios, no capítulo 15. Nós somos salvos pelo Evangelho se o guardarmos como ele é. E ele diz, e o Evangelho que eu preguei é, Cristo morreu por nossos pecados, e ele ressuscitou, segundo as Escrituras. Quantos usam o nome de Jesus, mas negam a ressurreição do Salvador, rejeitam. Nos dias de João, estavam negando a encarnação do Senhor. E João escreve, todo aquele que nega que Cristo veio em carne é anticristo. Não é tanto uma batalha hoje. Não sei se alguém ainda vai ensinar que Jesus era só um espírito que fingiu ter um corpo. Mas com os gnósticos foi isso. Negar a encarnação, negar a humanidade de Cristo, é ser anticristo também. Outros negam a divindade do Senhor. Ora, não foi isso que os judeus tentaram apedrejar a Cristo? João, no capítulo 8, Cristo disse, se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Começa-se uma discussão, quem você pensa que é? Chega um momento que Cristo diz, em João 8, 58, antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou. O nome com o qual Deus se apresentou a Moisés, lá no Êxodo, no capítulo 3. Quando Moisés pergunta a Deus, quando perguntarem pelo teu nome, o que é que eu vou dizer? E aí Deus diz, eu sou o que sou, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. É interessante a palavra de Judas, quando ele diz, eles negam o único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Essa palavra soberano vem do grego déspotes. E ela só é usada para o Deus Todo-Poderoso na Bíblia. A não ser, aqui em Judas e em 2 Pedro capítulo 2, os dois falando, advertindo que falsos mestres iriam negar o nosso soberano Senhor Jesus Cristo. Jesus é Deus, meus amados. Entendam. As diretrizes estão sendo dadas. Está aqui o ensino. Não importa quão bonita seja uma igreja, quão enfeitada, quão atraente seja o louvor daquela igreja. Presta atenção no ensino. Se a graça de Deus está sendo transformada em dissolução, se o nosso Senhor Jesus Cristo está sendo negado, eu não nego Jesus. Ele é o maior homem que já existiu. Ele é o iluminado de Deus. Ele é Deus. Ele ressuscitou. Ele morreu por nossos pecados. Se negar a obra de Cristo, se negar quem Ele é, não importa quão bonita seja a igreja. Spurgeon, ele perguntou o seguinte, você comeria carne envenenada só porque ela é oferecida num prato de porcelana finíssima, num restaurante bem bonito? Ninguém comeria. Para o combate, é preciso identificar o inimigo. Você identifica pelo ensino. Você também identifica os opositores por meio da sua fonte de autoridade. O livro de Isaías, no capítulo 8, verso 19, ele fala, quando vos disserem, consultai médios e adivinhos, responderás, por acaso não consultará um povo ao seu Deus? Por acaso, a favor dos vivos, nós vamos consultar mortos? A lei
e ao testemunho. Se não falarem de acordo com esta palavra, jamais verão a luz, jamais verão a alva. E quem não vê a alva vai ver o quê? As trevas. Seguir uma fonte de autoridade errada é ser conduzido para a condenação eterna. Há 3 exemplos dados por Judas. Ele diz, lembra o povo que saiu do Egito? O Senhor, depois de salvar o seu povo, destruiu aqueles que não creram. O maior cemitério da Bíblia é aquele deserto, onde 2 milhões de judeus morreram por não crer nas palavras de Deus, por não aceitar a palavra de Deus que vinha através do seu profeta Moisés. Eles rejeitaram a palavra, eles não entraram na terra prometida. Cuidado com quem você está ouvindo. Os anjos que não guardaram o seu principado, ele os tem reservado em cadeias eternas. Aos anjos que estavam lá no céu, que desobedeceram à voz de Deus, também foram rejeitados e estão em trevas. O povo de Sodoma e Gomorra, que se entregou à prostituição, à devassidão, que se entregaram a relações sexuais contrárias à natureza, é o que está escrito aqui em Judas. Também foram postas como exemplo de destruição, quando caiu fogo do céu sobre aquelas nações. Deus cria-nos de um jeito. E aí o ser humano acha que sabe mais do que Deus. E quer seguir o seu próprio caminho. E rejeita a direção que Deus dá. Meu amado, minha amada, você que nos assiste. Deus não errou quando Ele te criou. E talvez você esteja seguindo outro caminho. Porque prometeram que você seria feliz se saísse do armário. Está hoje tomando remédio tarja preta. Porque a felicidade que te prometeram, você não encontrou. Amada, essa felicidade está em Jesus. É Ele. O filho pródigo pensou que ia ser feliz, longe da casa do pai. Até sofrer e perceber que tudo o que ele precisava estava na casa do pai. O vazio do nosso coração, o pecado não consegue preencher. Esse vazio tem o tamanho de Deus. É em Jesus que a gente encontra a razão para viver. É em Jesus que a gente encontra a verdadeira alegria. É em Jesus que a gente encontra a paz. É nele que encontramos o refrigério que a nossa alma precisa. A felicidade não está em se entregar ao pecado e ser derrotado pelo pecado. A felicidade está em combater o pecado e viver uma vida de amizade com Deus, porque é em Deus que está tudo que a gente precisa. Qual é a sua fonte de autoridade? O que é que você tem seguido? O versículo 8 diz, eles, sonhando, contaminam sua carne e rejeitam toda a autoridade. Quantos têm deixado de seguir a palavra de Deus, a verdadeira autoridade, na qual nós poderíamos confiar, para seguir sonhos, para seguir visões, para seguir as coisas do próprio coração. Colossenses 2:18, o apóstolo Paulo diz, ninguém vos prive do prêmio, alegando humildade ou culto aos anjos, baseando-se em visões, enfatuados sem motivo algum na sua mente carnal e não se mantendo unido à cabeça, que é Cristo. Ninguém engane vocês. Alegando humildade, culto aos anjos, baseando-se em visões. Não se deixe enganar. João capítulo 10, o Senhor diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, e jamais seguirão os estranhos, não reconhecem a voz dos estranhos. Nós ouvimos a voz de Jesus, por meio da sua palavra. É a voz de Cristo que seguimos. Há muitas vozes no mundo, tentando nos seduzir, há muitos caminhos tentando nos afastar.
Eles, seguindo seus sonhos, rejeitam e blasfemam de autoridades. Blasfemavam dos apóstolos, zombavam dos pastores que pregavam o evangelho, rangiam os dentes contra eles. Não mudou nada. É a mesma coisa hoje. Não mudou. Aí ele lembra que o arcanjo Miguel não soltou palavra blasfema contra Satanás, mas estes blasfemam todas as autoridades. Amados, toda a autoridade foi instituída por Deus. Dentro da família, obedeça a seus pais, esposa, seja submissa à liderança do seu marido. No governo civil, obedecer às autoridades. Dentro da igreja, sejam submissos a vossos pastores. Eles zelam por vós como quem há de prestar contas. Mas toda a autoridade, ela vem daqui. A nossa autoridade como pastor vem da palavra de Deus, é porque nós estamos conduzindo o povo de acordo com esta palavra. Lembra quando Samuel ficou triste porque escolheram o rei Saul? E Deus disse: Samuel, não foi você que foi rejeitado. Eles rejeitaram a mim. Ao rejeitar a palavra de Deus, ao rejeitar as Escrituras, eles estão rejeitando a Deus. João, o apóstolo, passou por rejeição. Na sua terceira carta, ele escreve de um tal de Diótrefes, que proferiu palavras arrogantes contra o apóstolo João. Aí, pastor, vamos falar mal da gente. Não tem jeito. Tem um cabo dentro da igreja chamado Diótrefes, falando mal do apóstolo João, rejeitando as autoridades. Amados, quem não sabe ser liderado, não serve para ser líder. Quem não é submisso à palavra de Deus e segue outras coisas, está caminhando para a condenação, está caminhando para as trevas, como aconteceu com os anjos, como aconteceu com o povo no deserto, como aconteceu com o povo de Sodoma e Gomorra. Arrependa-se enquanto há tempo, antes que seja tarde demais. Reconhecemos os falsos mestres, olhando sua vida. Prestar atenção no ensino, prestar atenção em sua fonte de autoridade, prestar atenção na vida. Seguiram o caminho de Caim. O que é que Caim fez? 1 João 3,12, não sendo como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Tem muito Caim chegando-se para adorar a Deus e matando os Abéis. Tem qualquer religião que use da violência, da morte, da ameaça, da espada, da guerra santa, está no caminho de Caim. Haverá o mesmo fim. Seguiram a ganância de Balaão. Meus amados, Pedro escreve sobre isso. Eles farão negócio de vós com palavras fingidas, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. O apóstolo Pedro também diz: eles, deixando o caminho reto, se desviaram, tendo seguido o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. O amor ao dinheiro. Por que o evangelho é tão blasfemado hoje? Por que as pessoas apontam o dedo e dizem que todo pastor é ladrão? Por que quando uma pessoa se converte, vem logo as piadinhas? Eita, vai dar 10% agora ao pastor, né? Eu ouvi essa piada quando eu me converti. De família. Acontece. A gente não fica com raiva da família, não. A gente vai orar para Deus abrir os olhos que Satanás está cegando. Mas por quê? Porque tem muita gente seguindo o caminho de Balaão, usando do evangelho como se fosse fonte de lucro, meus irmãos. Vocês estão vendo que a Bíblia ensina bem direitinho, está ensinando bem direitinho onde é a igreja para onde você não é para ir.
E as pessoas vão. Acontece o que estava lá escrito em Jeremias 5,31. Os profetas profetizam falsamente, os sacerdotes andam de mãos dadas com eles, e o meu povo assim o deseja. Porque o povo quer. O povo segue esses que seguem a ganância, porque o povo está seguindo a ganância também. Olha aquelas propagandas com apartamento, carro importado, iate, e quer. E se você oferecer o que o Evangelho oferece, perdão dos pecados e salvação da alma, as pessoas não têm muito tempo de ouvir, não. Vai fizer um congresso de empresários, para Deus dar a bênção na sua empresa. Eita, aí enche. Aí lota. Não precisa nem se converter, deixa uma oferta lá, Deus vai abençoar a empresa, pronto. O que é que adianta ganhar o mundo todo e perder a alma, irmãos? O que é que adianta? Eles pereceram na revolta de Coré. O que é que aconteceu na revolta de Coré? Eles desprezaram a autoridade de Moisés. Eles chegaram e disseram, olha, todo o povo de Deus é santo. Por que que Moisés fica se exaltando sobre o povo? A gente sabe o quanto que Moisés sofreu enquanto guiava aquele povo. Ele só ficou de pé porque Deus o sustentou, Deus o chamou, Deus dava a palavra para ele. Irmãos, é tão triste quando há dentro da igreja rebeldia, insubmissão, desrespeito com os pastores. Tem que haver respeito. A gente vive uma sociedade onde os filhos não respeitam pai e mãe, onde não respeitam o professor na sala de aula. Chega na igreja a mesma coisa, desrespeita o pastor. Só que aqui o negócio é mais sério. Aqui não é a casa de mãe Joana, é a casa de Deus. A mão de Deus pesa. Não pereça na revolta de Coré. Eles são manchas no meio de vossas festas de amor. Outra versão diz que eles são pedras submersas. As duas ilustrações são interessantes. Imagina que nós somos a luz do mundo. E quando Deus olha lá do céu a reunião da igreja, Ele vê cada um de nós como uma luz acesa. Mas tem aquela mancha apagada lá no meio. Né? Você está lá assistindo a sua TV e tem um cantinho lá quebrado, e fica escuro aquele pedaço. TV nem tanto, ela pifa logo. Mas o celular, quando ele cai no chão, que você pega a tela e a tela toda acesa e está aquela mancha preta no canto. Você já sabe o que é que acontece, né? Ela vai crescendo e toma conta da tela inteira. No meio da luz, a mancha é escura. Por quê? Porque está em trevas, é um perdido dentro da casa do Pai. Rochas submersas. Basta a gente lembrar a história do Titanic, né? O que é que acontece com um navio que está navegando e não percebe um coral, uma montanha embaixo do oceano, pontuda, rochas, pedras? O que é que acontece com aquele navio? Os falsos mestres são aqueles que levam ao naufrágio espiritual aqueles que os acompanham. Às vezes se levantam líderes no meio da igreja. A gente não vê fruto nenhum nesses líderes. A gente não vê esses líderes, esses irmãos, trazendo ninguém para dentro da igreja. Mas conhecem pessoas que se afastaram da igreja por causa deles. Como é que tem sido a tua vida? Uma rocha submersa que leva outros ao naufrágio, que não consegue trazer ninguém para Cristo, mas consegue afastar as pessoas da igreja, porque onde você está é falando mal da igreja, falando mal do pastor, falando mal do ministério, falando mal disso, daquilo e tal. Mas não consegue abrir a boca para pregar o evangelho. As pessoas não vêm para a igreja por seu intermédio, mas saem da igreja. Os próximos a você são fracos na fé, desanimam no ministério, começam a imitar o mau exemplo. Rochas submersas. Motivo de naufrágio espiritual na vida dos outros. Pastores que apacentam-se a si mesmos, amados. Quando a gente ouve uma história de uma pessoa que estava doente, e aí vem um desses pregadores,
e ele garante a cura. E a pessoa participa de correntes e doa dinheiro e crê. E de repente a pessoa morre. E quando o familiar está chorando e vem um cara e diz: foi falta de fé sua. Foi porque você não teve fé que o seu filho morreu. Isso é um pastor que se apacenta a si mesmo. Porque não foi cuidar da ovelha que estava triste. Só queria a lã da ovelha. E às vezes as pessoas encontram grupos assim, se decepcionam com Deus, não quer saber mais de igreja nenhuma. Se for o seu caso, meu amado, venha para a igreja, o teu lugar é com Cristo. Você só foi enganado por um falso mestre. Mas os verdadeiros pregadores da palavra continuam a pregar a palavra. Não se afaste dos verdadeiros por causa dos falsos. Eles são nuvens sem água e árvores sem fruto. Aqui em Mossoró a gente sabe muito bem o que é nuvem sem água. Né? O céu fica todo nublado, aí diz, vai chover. Aí as nuvens vão embora, parece que elas reconhecem, aqui é Mossoró, não aguento não, está muito quente. Aí vão embora para outro canto. Eu morei em Minas, em Paracatu, e eu fiquei surpreso. Porque quando aparecia nuvem, chovia. Olha que interessante, aqui quando aparecem nuvens, chove. Nuvens sem água. O agricultor planta, ele vê a nuvem, ele se enche de esperança, mas a nuvem vai embora e não veio a chuva, e não veio a cura, e não veio a bênção que ele estava esperando. E a esperança dele foi frustrada, porque não eram promessas de Deus, eram promessas inventadas por homens. Árvores em plena estação frutíferas, mas desprovidas de frutos, desarraigadas, duplamente mortas. A vida do justo é como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Em Cristo nossa vida produz fruto. Deus nos chamou para que em Cristo produzíssemos fruto e muito fruto. O Espírito Santo produz em nós fruto, amor, domínio próprio. Aí aparece aquele em plena estação de frutos, com todas as condições de produzir frutos, liderando o ministério, fazendo o discipulado, pregando a palavra, evangelizando, não produz um fruto. Não consegue trazer um para dentro da igreja, só consegue afastar da igreja. Tira o pecado do meio da tua vida. Seja submisso à autoridade da palavra de Deus. Viva em santidade. É assim que você vai frutificar para Deus. Ondas do mar espumando suas próprias sujeiras. Ao invés de pregar a palavra de Deus, pregando o engano do próprio coração, pregando a própria vontade, pregando a própria palavra, estrelas errantes, para as quais está reservada a escuridão das trevas. Se um cego guiar outro cego, os dois cairão na cova. Imagina uma pessoa viajando à noite, no navio, no meio do mar, tentando se localizar pelas estrelas, e ele vai guiar o destino dele, olhando para uma estrela que muda de lugar o tempo todo. Ele não chegará ao destino. Ele vai se perder. Fuja dos falsos mestres. Há toda uma descrição das características deles. A palavra termina dizendo o que Deus espera de nós. De vocês, ó amados, eu espero, lembrem das palavras ditas pelos apóstolos do Senhor. 2 Pedro 1,19, ficai atentos às palavras dos profetas, como a uma luz que ilumina em lugar escuro, até que a estrela da alva clareie em vossos corações.
olhem para a palavra de Deus. É uma luz iluminando o lugar escuro. Vivemos em um mundo de trevas, dias maus, coisas ruins acontecendo neste mundo, mas se formos guiados pela palavra de Deus, estaremos seguros. Cristo diz em João 17, versículo 17, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Aqui é a nossa bússola, aqui é a nossa direção. Este livro não precisa ser atualizado. Não precisa ser revisado. A verdade não muda. A ciência muda. 100 anos são suficientes para que 3.000 fatos científicos caiam por terra. Mas 3.600 anos não derrubaram uma letra da Escritura. Estejam atentos na palavra, sejam diferentes dos falsos mestres. Eles são os que causam divisões, eles são os que são sensuais e que não têm o Espírito Santo. Amados, faccionismo, contendas, divisões é obra da carne. Se você é guiado pelo Espírito Santo, não vai estar provocando divisão na igreja, não vai estar criando partido dentro da igreja. Isso é característica de falso mestre. Anda em santidade, não em sensualidade. Tem uns pastores aí na internet, né, que quando a gente olha, tem umas irmãs da igreja seguindo. Olha que palavra linda, e quando vai olhar, é o caba bem fortão, com a roupa bem coladinha, a calça bem arrochadinha, mostrando o corpo, todo bombadão. Tem outra, aí depois aparece uma pregadora, toda arrochadinha, a saia bem curtinha aqui, pregando no púlpito. Meus amados, sensualidade é característica dos falsos mestres. Deus quer que a gente seja diferente. Você foi chamado para ser luz. Eles não têm o Espírito Santo. O Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. A diferença entre o verdadeiro pregador, o verdadeiro salvo, e aquele que é o falso, é a presença do Espírito Santo. E a presença do Espírito Santo, ela não vai ser comprovada por meio de dons. Porque naquele dia, muita gente que fez milagres e expulsou demônios, ouvirá Jesus dizer, eu nunca vos conheci. Mas o fruto do Espírito, o amor, a alegria no Espírito, a paz, o domínio próprio, só Deus pode produzir em nós. Só o Espírito Santo pode produzir em nós. De nós a palavra de Deus espera que nos edifiquemos na fé. Efésios capítulo 4, nos diz que Deus colocou na igreja pastores, evangelistas, doutores, buscando o aperfeiçoamento dos santos. E no versículo 13 diz, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura, da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo vento de doutrina. Se a tua fé for edificada em Cristo, se a tua vida for crescendo espiritualmente, a cada dia você estiver sendo transformado de glória em glória, se tornando mais parecido com Cristo, de modo nenhum você será levado por nenhum vento de doutrina, por ninguém que venha induzir o erro. Você será livre dos falsos pregadores, se cultivar a tua fé, se crescer em Cristo. E a missão que Deus quer para nós. Salva os perdidos. A verdade não é para ficar dentro dessas 4 paredes. Tem muita mentira sendo pregada lá fora. Tem gente que está na dúvida. Tem gente que não sabe o que fazer. Tem gente que está sem esperança, sem Deus, sofrendo. Tem gente que está sendo sincero, mas em caminho errado. A Bíblia diz, tenha piedade de alguns. Salvai-os, arrebatando-os do fogo. Lembro quando era jovem, estava o irmão da igreja, conhecia um senhorzinho,
tentou evangelizar ele e disse: Moisés, ele tem feito estudo com o Testemunho de Jeová. Vamos lá fazer uma visita a ele, você que conhece mais. Eu disse: vamos. Enquanto a gente estava na visita, quem chegou para visitar ele? O Testemunho de Jeová. Não era um irmão, não. Era o ancião. Era o pastor. 28 anos de Testemunho de Jeová. Ele me conheceu porque eu já tinha conversado com aquele mesmo ancião uma vez antes. E ele olhou para mim e disse: não é muita falta de ética você vir aqui tentar evangelizar uma pessoa que eu estou fazendo estudo? Eu abri em Judas para ele e diz: apiedai-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os arrebatando-os do fogo. E ele se calou. Vá e pregue a palavra. No mais, irmãos, olha o que diz o verso 24. A carta de Judas, ela termina com louvor a Deus e com segurança para nossas almas. Aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos jubilosos e imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, por Jesus, nosso Senhor, seja glória, majestade e domínio pelos séculos de séculos. É Ele quem nos sustenta. É Deus quem nos guarda de tropeçar. É Ele quem começou em nós a boa obra e vai aperfeiçoá-la até o dia final. Nós somos salvos pela graça de Deus. Somos sustentados na fé pelo poder que Deus dá. Minha avó, há muitos anos, ela foi uma das membros fundadoras da segunda igreja. Ela já partiu para o Senhor. Mas houve uma época que uma tia minha morreu. E em profunda tristeza, minha avó acabou indo para as Testemunhas de Jeová. Porque disseram para ela: não existe inferno. Ela está dormindo. Depois será ressuscitada. Vai ficar num paraíso aqui na terra. As nuvens sem águas, né? Fazendo promessas falsas. Conquistaram minha avó. Muitos dos livros que eu tenho em casa, Testemunho de Jeová, quem me deu foi minha avó. Revistas, Despertais, Sentinela, minha avó quem me deu. Eu soube que ela tem, eu pedi, ela me deu tudo. E ela disse para mim uma vez: Moisés, eu passei 4 anos e 2 meses lá. Nunca me entrou na cabeça o que eles ensinaram. Eu nunca entendi. E eu voltei para a minha igreja. Quem foi que guardou minha avó de tropeçar? Deus, Ele faz milagres assim. Às vezes, por motivos errados, alguém pode se entristecer e abandonar a igreja. Irmãos, não desistam. Vão atrás. Meu tio Rosenberg, ele não desistiu da minha avó. E por fim, meu avô, no leito de morte, ele entregou a vida para Jesus também, quando meu tio pregou para eles. Amados, vão, preguem a palavra. Resgatem as almas perdidas que estão sendo enganados por falsos mestres e edifiquem a fé de vocês, para que vocês não sejam levados por nenhum vento de doutrina. Todas as características foram dadas aqui. A fonte de autoridade deles não é a palavra. As doutrinas deles levam à devassidão, negam ao Senhor. A vida deles está errada, em desconformidade com a palavra. De nós o Senhor espera diferente. Que Deus nos abençoe, nos dê poder e nos faça vencer esta batalha. Amém? Pastor Moab, meus amados, agradeço a oportunidade. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.